Oi pessoal, eu sou a professora Helena da Crochetaria Fascínio, sejam todos bem-vindos ao canal. Na aula de hoje vamos aprender a fazer esse lindo cropped que é sucesso em vendas. Eu farei no tamanho P, mas você vai aprender a fazer do PP ao GG. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveite para se inscrever, porque toda semana teremos aula nova por aqui. E já deixe seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Vamos à lista de materiais? Para a aula de hoje, vamos precisar de agulha de crochê número 1,75 ou agulha na numeração de sua preferência. Eu vou trabalhar com o fio Cleia, vou usar o fio de dentro e o fio de fora. Esse modelo aqui é a cor 3227, tá? Eu vou trabalhar com o fio de dentro e o fio de fora e ele já está no finalzinho porque eu usei para fazer o cropped e também a parte da calcinha do nosso biquíni. Vai precisar também de uma fita métrica e uma tesoura. Lembrando que, como você vai trabalhar com a fita métrica, você não precisa usar necessariamente a agulha de número 1,75 e nem esse fio aqui. Você pode usar o fio e a agulha de crochê na numeração de sua preferência, ok? Então vamos lá à aula? Você pega esse fio da laçadinha inicial e já começa fazendo aí as correntinhas. E eu vou passar as medidas aqui em centímetros para cada tamanho. Ou seja, quanto em centímetros você vai trabalhar em correntinhas para cada tamanho, ok? No tamanho PP, você faz 13 centímetros de correntinhas. Tamanho P faz 16. Tamanho M, você vai trabalhar 20 centímetros de correntinhas. Tamanho G, 24 centímetros. E tamanho GG, você vai trabalhar aí 28 centímetros de correntinhas. Isso se você quiser fazer um cropped curtinho, tá? Um top, que pode ser usado tanto como a parte de cima de um biquíni, como também como um cropped. E aí, digamos que aqui eu já concluí os meus centímetros, tá? Aqui tem um pouco menos, né? Que 16 centímetros, mas eu vou começar fazendo, depois de concluir os meus centímetros certinhos, eu vou continuar fazendo aqui 3 correntinhas. Volto aqui para a quarta, você vai contar 1, 2, 3. Na quarta, você vem, insere a agulha e faz o ponto alto. E segue fazendo o ponto alto sobre cada ponto de base. Quando chegar no último ponto, você vai virar o trabalho e vai fazer ponto alto sobre ponto alto, porém pegando só a laçadinha de trás. Eu vou fazer aqui ponto alto sobre cada ponto de base e quando eu concluir eu volto com vocês para darmos continuidade. Depois de concluir todos os pontos altos para cada pontinho de base, eu cheguei aqui no meu último, eu vou virar o trabalho, fazer 3 correntinhas, laço e vim pegando apenas a laçadinha de trás aqui, fazendo um ponto alto. Você está aqui no primeiro, você pega a laçadinha de trás do próximo ponto alto de base. E segue laçando e pegando a laçadinha apenas de trás do próximo ponto alto de base. Você vai fazer assim por toda a carreirinha até chegar no último. Quando chegar no último, você vai repetir esse processo, virando o trabalho, fazendo 3 correntinhas e pegando aí, laçando e pegando apenas na laçadinha de trás de cada ponto alto de base. Eu vou passar para vocês quanto vocês têm que fazer para cada tamanho aí com carreiras de ida e volta, ok? Então, eu vou concluir aqui os meus e já volto com vocês com as medidas para cada tamanho, para você não ficar com dúvida aí. Então, eu voltei aqui com vocês para mostrar como eu faço aqui na minha última laçadinha aqui para fazer o último ponto alto. Cheguei aqui no meu antepenúltimo ponto, aliás, no penúltimo. Agora eu vou fazer o meu último pontinho aqui, pegando a laçadinha de trás. Prestem bem atenção, gente, para pegar na laçadinha do último ponto de fato, tá? Para não ficar diminuindo esse trabalho. Você tem que pegar bem aqui, rente com o último pontinho aqui, tá? Fazendo aí o último ponto alto. E aí ele vai ficar retinho, não vai correr o risco de ficar nem sobrando pontos e nem faltando pontos. Você vai agora virar o trabalho e segue fazendo 3 correntinhas, pegando aqui a laçadinha de trás do próximo ponto alto de base. E aí trabalhamos carreiras de ida e volta
durante todo o processo da confecção desse cropped, tá? Então é isso. Você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, lembrando de pegar apenas na correntinha aqui de trás, nessa laçadinha aqui de trás, deixando da frente livre, para criar aqui um efeito de relevo. E ele fica bem bonito aqui, esse ponto já fica diferenciado, em vez de fazer apenas com o ponto alto, pegando aqui na frente, como de costume. Você vai pegando apenas na laçadinha de trás, e aí vai ficando assim, esse efeito de relevo aqui na frente. Acho que já dá para vocês perceberem, ó. Fica o relevo aqui, e do lado de cá você também já trabalhou o primeiro relevo, tá? Então ele vai ficando dessa forma. Então vão fazendo aí o de vocês. Eu já vou passar as medidinhas aqui para todos os tamanhos, do PP até o GG. Para o tamanho PP, você vai trabalhar aqui no comprimento, você vai pegar a fita métrica e medir aí a circunferência do seu cropped, né? Que ele vai vir assim em torno do busto. De circunferência, você tem que ter aí, tamanho PP, 50 centímetros, tá? Você vai medir, quando chegar em 50 centímetros, você para. Para o tamanho P, você vai fazer 60 centímetros. Para o tamanho M, você vai fazer aí 70 centímetros de carreiras de ida e volta. Tamanho G, você vai fazer 80 centímetros. Tamanho GG, você vai fazer 90 centímetros, ok? Essas são as medidas para a circunferência desse top, do PP ao GG. Eu já trabalhei aqui os meus 60 centímetros no tamanho P, deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois de concluir, você dá uma leve esticadinha aqui na peça. Depois de concluir aqui o meu comprimento certinho, né, que na verdade não é o comprimento é daqui pra cá, né, que é o cropped assim pra cima. Mas a circunferência aqui desse cropped tem que ter, para o tamanho P, 60 centímetros. E aí eu terminei aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, nessa parte de trás do cropped, ele vai ter um ponto diferente. Ele vai ter aqui o espaço para você inserir aí o cordão, que é da regulagem, né? Aqui nas costas tem a regulagem. Então, eu vou inserir aqui a agulha, vou fazer aqui. Pode inserir normal mesmo, tá? Fazer aqui um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto de base. Você vai fazer 2 correntinhas, pula 2 de base. No terceiro ponto de base, você faz um ponto alto. Vem para o próximo, faz mais um ponto alto. Você vai fazer grupinhos aqui de 2 pontos altos, seguidos de 2 correntinhas. Pula 2 de base, no terceiro você vem e faz um ponto alto. Esses pontos altos que você está fazendo aqui, junto com o próximo, né, serão 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e 2 correntinhas. Vai servir como espaço aqui, essas 2 correntinhas que você fez de espaço, para você introduzir o cordão que eu já vou ensinar a seguir, tá? Então, você vai seguir fazendo dessa forma, pulando 2 pontos de base, inserindo a agulha e fazendo 2 pontos altos, um em cada ponto de base. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro faz um ponto alto, e em seguida outro ponto alto aqui no ponto seguinte. Então, você vai fazer assim, aqui nessa parte de trás do cropped, tomando cuidado para pegar sempre os 2 fios. Se você perceber que pegou apenas um, você volta e pega os 2, tá? Aqui eu já vou concluir daqui a pouquinho essa parte, fazendo 2 correntinhas, 2 pontos altos, pulando aí 2 pontos de base. Então, quando eu chegar aqui, eu já volto com vocês. Concluindo aqui esse ponto alto, você vem com a tesoura, corta esse fio e você vai agora dar 2 nozinhos aqui para segurar bem esse ponto e não correr o risco de desmanchar. Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ele vai ficar dessa forma, e se o último ponto aqui não tiver certinho para você pular 2, não tem problema, você pode pular apenas um,
fazer um ponto alto e no próximo fazer um ponto alto aqui rente com o último pontinho de base, tá? Você vai pegar aqui o outro lado, inserir a agulha bem aqui nesse cantinho, pega aí os seus fios, as duas perninhas do fio da linha Clea, ou se for outra linha com a tex semelhante, pode ser a linha Mirella da Quatz, por exemplo, essa daqui, olha, essa daqui tem a tex parecida com a Clea, a tex dessa daqui é 145, a da Clea é 154, né? É bem semelhante. Então, você pega aí os dois fios, ou o fio de sua preferência, e faz aqui 3 correntinhas. Vem para o próximo ponto de base, faz aí um ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro você vai fazer aí um ponto alto, seguidos de um ponto alto no próximo ponto de base. Sempre fazendo 2 pontos altos, um em cada ponto de base, pulando aí 2 pontos de base. No terceiro, insere e faz um ponto alto, no próximo faz um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o finalzinho, junto com vocês, pula 2 de base, faz um ponto alto, e mais um ponto alto, 2 pontos de base pulados, faz um ponto alto aqui no terceiro, e no próximo ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro faça um ponto alto e no próximo um ponto alto. 2 pontos de base, no terceiro faz um ponto alto e no próximo um ponto alto. Vocês já podem falar de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Gosto muito de saber, tá, gente? E aqui você já vai fazendo dessa forma até chegar no último ponto alto de base. Pula 2 pontos de base, no terceiro faz um ponto alto. Duas correntinhas, já estou chegando aqui no finalzinho. Duas correntinhas, pulo 2 de base, faço aqui 2 pontos altos. Olha, às vezes vai acontecer isso. Aqui, por exemplo, só tenho 2 pontinhos aqui, tá? Nesse cantinho. Então, o que eu faço? Em vez de pular 2 aqui, eu posso pular apenas um. Eu pulo apenas um, faço aqui 2 pontos altos. Lembrando que a mesma quantidade de pontos altos que tem aqui, tá? A mesma quantidade aqui, ó, de espaço tem que ter aqui. Ou seja, deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vamos ver quantos já fizemos aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cabe mais um aqui, para ser o último. Daí eu pulo apenas um aqui e venho aqui para o penúltimo, faço um ponto alto, venho para o próximo, que é o último ponto, e faço o último ponto alto aqui. Dessa forma, eu tenho o mesmo tanto de pontos aqui e aqui. E aí, pessoal, já vai ficando assim a parte das costas do nosso cropped. Com esse espaço aqui para você inserir o cordão e entrelaçar aqui um lado ao outro do cropped, tá? Feito isso, você vai agora fazer aqui uma correntinha e aqui nesse ponto alto que você fez, que é o último ponto alto, você vê dentro dele e faz aqui um ponto baixo. Anda aqui mais um ponto baixo dentro dele e mais um aqui no cantinho do ponto. Ou seja, dentro desse ponto alto, você vai fazer 2 pontos baixos. Deixa eu focar bem aqui para vocês. E aqui no cantinho você vai fazer mais um ponto baixo. Dentro aqui de cada ponto alto, você vai fazer aqui embaixo dele, tá? Você vai fazer um ponto baixo e vem para o cantinho e faz um ponto baixo.
você vai fazer um ponto baixo dentro dele e no cantinho você vai fazer um ponto baixo, tá? Então, você sempre vai trabalhar dessa forma, fazendo um ponto baixo embaixo do ponto baixo e um na interseção. Um ponto baixo aqui, por baixo do ponto baixo e um na interseção entre um ponto baixo e outro. Você vai seguir fazendo dessa forma em torno de toda a carreirinha, tá? Até chegar lá no final. Eu vou fazendo aqui os meus pontos baixos, dessa forma, junto com vocês. Um ponto baixo por baixo do ponto baixo, por baixo do ponto alto e um na interseção. Um ponto baixo por baixo do ponto alto e um na interseção entre eles, tá? E aí vai ficando dessa forma, você já vai fazendo o acabamento na peça, para que não fique a peça apenas assim, tá? Isso daqui que você está fazendo já vai dar uma resistência maior na sua peça e fica bem mais bonito o acabamento, tá? Então, vamos fazer assim em torno de toda essa carreira. E aí, quando chegar lá no finalzinho dessa parte aqui, eu já volto com vocês, porque vamos seguir fazendo também pontos baixos em torno desse cantinho aqui, onde vamos inserir o cordão. Eu voltei aqui para não ficar nenhuma dúvida, porque eu sei que tem pessoas que estão iniciando agora. Então, a interseção fica entre um ponto alto e outro, fica aqui no meio, tá? Então, toda vez que eu falo interseção, você vai saber que é entre um ponto alto e outro. Aí eu já fiz aqui na interseção, o próximo ponto vai ser embaixo desse ponto alto. A interseção agora é aqui, já que eu já fiz o ponto aqui, você vem na interseção entre esse ponto alto e esse daqui, tá? Essa primeira carreirinha. E aí você insere aqui e faz um ponto baixo. Vem aqui para baixo do ponto alto e vem na interseção entre um ponto alto e outro. Você vai trabalhar dessa forma em torno de toda a carreirinha. Isso vai evitar também que o seu cropped ele ceda muito, porque você poderia fazer dois pontos baixos aqui dentro, mas você fazendo apenas um, vai evitar que ele ceda muito. Ele vai ficar um ponto mais apertadinho, visto que um ponto alto equivale a 3 correntinhas, e você nessa carreirinha está fazendo apenas um ponto baixo para cada um ponto alto. Então, você está dando uma reduzida aqui, para que ele não fique cedendo muito, tá? Olha, veja que essa parte aqui, ela cede menos. Essa daqui que não é feito ponto alto, ela cede bem mais, olha. Veja a parte que eu fiz o ponto baixo. Cede bem menos, tá vendo? Fica mais resistente. Ao passo que essa daqui cede bem mais, perceberam? Olha a diferença. E aqui... ok? Então, esse simples detalhe que você faz aí na sua peça já causa aí um impacto na sua peça. Uma diferença grande, né? Então, vou fazer aqui em torno de todo o meu cropped. E quando eu chegar naquele ponto que vocês já sabem, que é aqui, eu volto com vocês para vocês fazerem junto comigo. E chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, eu já fiz um aqui na interseção, estou fazendo um aqui embaixo desse ponto alto. Aqui na interseção entre esse ponto alto e esse daqui, que foram as 3 primeiras correntinhas que fizemos, fazemos também um ponto baixo. Aqui dentro faremos um ponto alto aqui na interseção, aqui no meio, né, desse ponto. E aqui nessa última correntinha aqui, a gente vem, insere e faz o ponto alto aqui dentro, tá? Então, vai ficar assim, na interseção, um aqui dentro desse ponto, que foram as 3 primeiras correntinhas, por baixo, e um aqui nesse cantinho, nessa correntinha. Daí, você segue fazendo. Aqui nesse ponto alto, você vai fazer um ponto baixo. Aqui dentro, você vai fazer, no lugar de um, você faz 2 pontos baixos. E aqui, em cada ponto de base, você vai fazendo um ponto baixo. Aqui dentro você vai fazer 2, 1, 2, e aqui em cada ponto alto de base você vai fazendo um ponto baixo. Aqui dentro 2
E aqui, em cada ponto alto, você vai fazendo um ponto baixo. E aí ele já vai ficando assim, dessa forma. Você vê que o acabamento fica bem mais bonito e fica bem mais resistente também. Aqui não corre o risco do seu trabalho desmanchar, nem do seu trabalho ficar cedendo tanto, tá? Então, vou fazer dessa forma, em toda essa carreirinha, desse jeito, sempre nesse espaço com 2 pontos baixos. E aqui nesse ponto você vai fazer um ponto alto um ponto baixo em cada ponto alto. Onde tiver ponto alto, você faz um ponto baixo sobre ele. Já estou chegando aqui no finalzinho dessa carreira, fazendo aqui no espaço 2 pontos baixos. E em cada ponto alto, um ponto baixo. No espaço 2 pontos baixos, dentro desse espaço, e em cada ponto alto você segue fazendo um ponto baixo. Aqui 2 pontos baixos e aqui um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui eu vou fazer, aproveitando para esconder já esse fio. Deixa eu ver se eu consigo esconder aqui junto com vocês. Eu vou esconder passando pro lado de cá esse fio, tá? Então, aqui eu vou fazer meus 2 pontos baixos. Venho aqui para esse primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. E aqui nesse cantinho eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aí eu já venho para cá, para esse ponto, esse meio desse ponto aqui embaixo, faço 2 pontos baixos. E aqui eu vou fazer, na interseção entre ele e esse ponto alto aqui de baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu já vou escondendo esse fio. E como já chegamos na parte de baixo do cropped, eu vou seguir fazendo aqui para cada ponto alto, em vez de fazer 2, como eu fiz aqui, a gente segue fazendo um ponto baixo embaixo de cada ponto alto. E na interseção entre um e outro ponto alto, você faz aí um ponto baixo. Venho aqui para o próximo, faço aqui um ponto baixo. E na interseção eu já faço aqui, pega bem no meio, tá? Já faço aqui um ponto baixo. E aí você percebe que já vai escondendo o fio que sobrou, para não precisar cortar esse fio. Você já vai fazendo aqui os pontinhos por cima dele, tá? E aí vai ficando dessa forma, olha como já fica bonito. Eu vou comparar aqui um lado que eu já fiz o ponto alto com um lado que eu ainda não fiz, para você ver como é a diferença aqui. Olha como já fica diferente. Viu só? A parte que eu não fiz fica bem mais fininha, né? E a parte que eu fiz já fica com acabamento aqui mais bonito. Então, sua peça vai ficar aí com acabamento bem mais bonito e bem mais resistente também, tá? Então, façam isso assim, do jeitinho que eu ensinei, que vai dar super certo aí pra vocês. Eu vou seguir fazendo desse jeitinho que vocês viram, por toda a carreirinha, sempre. Quando tiver um ponto alto, você faz um pontinho baixo aqui dentro e um na interseção entre um ponto alto e outro. Um ponto baixo aqui dentro e um na interseção aqui entre um ponto alto e outro. Eu vou fazer até o finalzinho da carreira e aí quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês para encerrarmos, tá? Que aí a gente vai fazer do mesmo jeitinho que fizemos ali, vamos fazer aqui para encerrar bem nesse cantinho onde começamos a carreirinha de pontos baixos. Chegando aqui, você vai fazer a mesma coisa, o ponto baixo aqui nessa interseção, 2 pontos baixos aqui nesse espaço. Aqui você vai fazer uma correntinha, né? Um ponto baixo aqui nessa correntinha, aliás, ó, nessa correntinha aqui você vai inserir nessa correntinha e fazer um ponto baixo. E aqui nesse ponto você vai fazer um ponto baixo.
nesse ponto alto aqui, tá? Aqui eu já vou cortar o pedacinho do fio que sobrou. Aqui eu sigo fazendo 2 pontos baixos para cada espaço e um ponto baixo para cada ponto alto de base. Aqui 2 pontos baixos nesse espaço e para cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Você segue assim até o finalzinho da carreirinha, onde vamos encerrar, cortando aí esse fio e iniciar a aula do cordão, que vai levar a amarração para os ombros e o cordão também com a amarração nas costas, tá? Então, vamos fazer dessa forma, para cada ponto alto de base, um ponto baixo, e para cada espaço você faz aqui 2 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto de base, e em cada espaço, 2 pontos baixos. Um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, aqui, 2 pontos baixos nesse espaço. Um ponto baixo aqui no ponto alto, outro aqui, e aqui já estamos chegando no finalzinho, fazendo sempre da mesma forma. 2 pontos baixos nesse espaço, nesse ponto alto um ponto baixo e nesse aqui também. Aqui no espaço, nosso penúltimo, antepenúltimo espaço. 2 pontos baixos, um ponto baixo aqui nesse ponto alto, outro aqui. Aqui sim, nosso penúltimo espaço, 2 pontos baixos, nesse ponto alto aqui, um ponto baixo, sempre pegando os 2 fios. Aqui mais um ponto baixo. E aqui nesse espaço, finalizamos com 2 pontos baixos, nesse mesmo espaço. Ok? Dessa forma. E aqui, nesse ponto alto, você vai fazer o último ponto baixo. E já vem aqui para esse próximo ponto e você vai... Deixa eu ajeitar aqui a claridade. Você vai fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Nesse cantinho aqui, deixa eu mostrar a vocês. Nesse cantinho aqui. Não está focando bem, né, gente? Deixa eu focar melhor. Nesse pontinho aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui, finalizando, você já pode cortar esse fio e fazer aqui 2 nozinhos para evitar que esse trabalho se desmanche. Eu gosto de sempre fazer aqui 2 nozinhos no final do meu trabalho. E aí eu saio escondendo um fio para um lado e a outra perninha do fio para o outro lado. Você anda aqui entre os pontinhos mesmo, com esse fio, para esconder. E depois você pode cortar o que sobrou, que aí não vai correr risco desse trabalho ser desmanchado, tá? Eu andei aqui, eu já posso cortar. E você vai fazer a mesma coisa com o fio que sobrou aqui no outro lado. Você vai andar aqui, trazendo esse fio entre os pontos. E agora vamos trabalhar o nosso cordão na amarração aí que vai levar para o ombro. Cortou aqui. E vai ficar assim os 2 lados, do mesmo jeitinho. Na parte das costas aí do nosso top. Tá? Ele vai ficar assim bem bonito. Lembrando que você pode aqui medir o busto da sua cliente, se você for fazer sob medida, tá? Você vai medir aí a circunferência do busto dela, pega aí a fita métrica, passa em torno do busto, tá? A parte mais volumosa ali do seio, levando para as costas. E aí, à medida que der lá, você pode, por exemplo, se ela tem 100 centímetros de busto, né? O que equivale aí a um tamanho G, aí você faz 20 centímetros a menos aqui
dessas carreirinhas que você iniciou de ida e volta. No caso, se ela tem 100 centímetros, você faz 80, né? E aí você vai deixar sobrando aí esses 20 centímetros, que é justamente para ter o espaço para introduzir o cordão aqui e ficar bem bonito na parte de trás, tá bom? Então aqui, como eu tenho o tamanho P, eu deixei aqui sobrando. E aí agora eu vou fazer a medida para saber o lugar certinho com vocês de inserir aqui o nosso cordão. Então, após concluir aqui o comprimento certinho da circunferência ali do busto do seu cropped, você vai pegar a fita métrica, vai medir aí quanto tem em centímetros o comprimento do seu cropped. O meu está dando aqui, após encerrar aqui com essa carreirinha, está dando 61 centímetros, tá? Eu já medi aqui, quero mostrar aqui pra vocês. Está dando aqui 61 centímetros. A metade de 61 vai dar aí 30 centímetros e meio. Então, 30 centímetros e meio vai equivaler aqui a metade do meu cropped, certo? 30 centímetros e meio. Vai dar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. 30 centímetros e meio vai dar bem aqui. O que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui e marcar esse local para saber que aqui é o meio do meu cropped. Eu vou cortar aqui uns pedacinhos de fio para deixar aqui marcadinho, para eu me basear e saber o local exato onde eu vou inserir a agulha depois para fazer o cordão. Não é aqui, tá? Aqui é o meio do nosso cropped. Só para você se basear aí. Aqui é o meio, certo? Se o seu deu aí 80 centímetros, você vai lá e divide aí por 2, vai dar 40. Então, você marca aí só para saber onde vai ficar o meio do seu cropped, para que os cordões fiquem alinhados aqui. Eu já marquei aqui onde eu vou fazer o cordão do pescoço, tá? Então, feito isso, só o meio, esse daqui eu ainda não ensinei para vocês, vou ensinar agora. O que você vai fazer? Você vai dobrar ele do jeitinho que você fez e deixar aqui aquele espaço que eu falei para vocês, lembram? Aqui você vai medir 20 centímetros dessa carreirinha aqui, tá? Olha, dessa carreirinha aqui que você fez, não essa, dessa daqui, toda de pontos altos. Você vai medir dela até a outra. Quando chegar em 20 centímetros, estica ele aí um pouquinho. Quando chegar em 20 centímetros, aí você vai saber que é a largura certinha aí, pronto. Cheguei aqui em 20 centímetros, deixa eu medir aqui. Ó, cheguei aqui em 20, não precisa esticar muito, tá? Cheguei aqui em 20, aí o que eu vou fazer? Essa altura aqui de 20 centímetros é o espaço que vai ter aqui atrás na sua cliente, tá? Na pessoa para quem você esteja fazendo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse primeiro espacinho aqui, tá vendo aqui desse relevo? Nesse primeiro espacinho aqui é onde você vai fazer o seu cordão, certo? Aqui não precisa marcar, que você já sabe, que é nesse primeiro relevo aqui. Você vai fazer o cordão aqui. Mas para você se basear, você tem que deixar aqui os 20 centímetros assim esticadinhos para você saber onde vai fazer na parte da frente do cropped o seu cordão. Então, é necessário que você deixe aqui esticadinho assim nos 20 centímetros para você alinhar aqui essa parte que você vai fazer o cordão de trás, na parte de trás do cropped, com a parte da frente. No meu caso aqui, deixando reto a parte de trás com a parte da frente, eu já medi aqui, já que eu já tenho o meio aqui do meu cropped, e vi que deu aqui 6 pontos de relevo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? No sexto ponto relevo, eu venho aqui, que na verdade o meio dele não é aqui, tá? Eu já tinha medido antes, é nesse daqui. No sexto ponto relevo, eu venho logo pro ponto em seguida. No meu caso, que é o tamanho P. Olha, daqui, deixa eu aumentar aqui a claridade. Aqui tá com sol, gente, o sol tá se pondo e aí a claridade fica assim oscilando, né? Então, eu peguei aqui, olha, deixei aqui 20 centímetros de um cantinho ao outro. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Aqui tem 20 centímetros.
que é o tanto que a gente deixou sobrando, né? Pronto, deixei aqui. Então, aqui, no meu primeiro pontinho, eu vou fazer rente com o lado de lá. Então, o que eu vou fazer? Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, eu pego aqui, olha, aqui é o sexto ponto relevo. Eu venho aqui na interseção entre ele e o próximo. E vou fazer aqui uma marcação para eu saber onde eu vou fazer o cordão. Eu já tenho um pedacinho de fio aqui, eu vou marcar aqui para eu saber o local onde eu vou fazer o meu cordãozinho. Só para ter uma base mesmo do espaço, certo? Então, marquei aqui do lado de cá, onde eu vou fazer o meu cordãozinho, rente com o primeiro relevo aqui das costas, tá? Lembrando de deixar o espaço aqui de 20 centímetros até o outro lado, onde vai ter o cordão. Então, tem que estar com o mesmo espaço aqui do meio para cá e do meio para cá. Então, você conta aí quantos relevos tem. Aqui é o meio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, viu só? E aqui na interseção do sexto para o sétimo, eu coloquei aqui o meu cordãozinho, onde eu vou fazer o meu... Coloquei o fio onde eu vou fazer o meu cordão para o ombro. E aqui do mesmo jeito, aqui é o meio, deixa eu deixar marcado aqui com essa agulha. E aqui eu vou ter primeiro relevo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui eu vou fazer o próximo, viu só? Mas aqui a quantidade de relevos não importa. O que vai importar mesmo é o espaço que você deixou aqui de um para o outro. Como aqui tem 20 centímetros, então para todos os tamanhos você vai se basear pelos 20 centímetros aqui e sempre vai ser no primeiro relevo aqui na parte das costas que você vai fazer o seu cordão, tá? Entendido assim? Então, você anda aqui, tem o primeiro relevo, tá? Você já se baseou ali para se basear no cordãozinho aqui da frente. Mas, para fazer o cordãozinho das costas, você, em vez de fazer no primeiro relevo aqui, você vai pular e vir para o próximo relevo, tá? Esse aqui da frente que você vai se basear pelo último relevo. Mas aqui, na hora de fazer o cordãozinho das costas, você vai vir para o próximo relevo, ok? Então, aqui no próximo relevo, o que eu vou fazer? Agora, vamos trabalhar com 2 cordões. A gente vai trabalhar com cordão duplo, tá? O que vamos fazer? Vamos pegar o fio. Você pega aí, na verdade, já estamos trabalhando com fio duplo, né? 2 fios, o de dentro e de fora. Você pega e dá umas 100 enroladas assim na mão, que já dá pra você fazer aí os cordõezinhos, acredito, tá? Para o tamanho P. Se for tamanho M, tamanho G, você pode enrolar mais, 150 vezes na sua mão, para você deixar uma porção livre. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu já tenho aqui uma porção enrolada livre, então já enrolei aqui. Aqui tem mais do que 100, tá, gente? Que foi uma peça que eu desmanchei. Mas você vai enrolando para deixar uma porçãozinha livre, e aí você vai trabalhar com o fio que você já está trabalhando, mais essa porção, formando assim 2 fios duplos, tá? Você vai trabalhar no total, então, com 4 fios. Eu vou pegar esses 4 fios. Se você estiver trabalhando com fio Cleia, se for com fio Anne, não precisa ser 4. Você pega apenas 2, ok? Então, você vai vir aqui na parte de trás, vamos começar a fazer por essa parte, tá? Lembrando que aqui a gente tá pelo avesso, tá? Então, eu vou girar pro lado de cá para trabalhar o lado certo. Agora, ok? Do lado avesso, você vê que está bem aqui no segundo relevo direitinho, né? Já do lado certo, ele já fica na interseção entre esse relevo e esse, mas tudo bem. Não tem problema, tá? O importante é você saber o local exato aqui onde você vai inserir para fazer o seu cordão. Aí você dá um nozinho aqui inicial. E eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de cordão, gente. Eu já ensinei na aula anterior aqui da saia, fazer esse cordão. E agora você vai aprender novamente. Caso você não tenha assistido a aula da saia, vai aprender agora. Você vem aqui, traz esse fio, faz uma correntinha, vem para o próximo ponto aqui, insere
e faz assim. Deixa eu deixar bem focadinho, tá? Olha, fiz uma correntinha, vim para o próximo ponto, inseri e fiz assim. Trago esse fio, passo por baixo desse e aqui eu já tenho aqui a laçadinha com duas laçadinhas na agulha. Venho para cá, passo por baixo das duas, volto para a primeira, trago esse fio e subo. E sempre vou ter duas laçadinhas na agulha. Volto para o primeiro, laço e subo. Vou ter duas laçadinhas, laço. E dessa forma eu vou fazendo o cordãozinho, sempre dessa forminha aqui, ó. Passa por baixo do primeiro, laça e fica duas laçadinhas. Laça e passa por baixo das duas. Passa por baixo do primeiro, traz esse fio, laça e passa por baixo das duas, tá? Laça, ó, passa por baixo da primeira, tem as duas, laça e passa por baixo das duas. E dessa forma você vai seguir fazendo o seu cordãozinho até atingir aí o tamanho indicado, o tamanho ideal para você. Eu vou dar uma sugestão aqui no tamanho que eu faço e dá certinho, tá? Se você quiser anotar, já anota aí. Para o tamanho PP, você faz aí 40 centímetros de cordãozinho. Tamanho P, você faz 45 centímetros. Tamanho M, você faz 50. Tamanho G, você pode fazer 55. E tamanho GG, você pode fazer 60 centímetros de cordãozinho. É claro que você pode escolher se quer maior ou menor. Eu estou passando a medida que eu faço aqui, que dá super certo, tá? Então, se você quiser fazer a medida que eu faço aqui, é só você seguir fazendo nessas medidas que vai dar certinho. Então, como eu estou fazendo aqui o meu tamanho P, eu vou fazer os 45 centímetros de cordãozinho e já volto com vocês quando eu concluir os meus 45 centímetros para darmos início ao cordãozinho do outro lado. Olha como vai ficando bonito esse cordão. Tanto de um lado como do outro, tá vendo? É um cordão bem bonito, bem elaborado. Então, você vai gostar bastante de trabalhar com ele. E depois de prontinhos, os nossos cordõezinhos aqui da amarração nos ombros, ele fica desse jeito. Eu já fiz aqui a amarraçãozinha com lacinho, para vocês verem como fica lindo. Então, eu já concluí aqui os meus 4 cordõezinhos, tá? Tanto da frente com a parte de trás aqui do nosso cropped, tá? O que leva ao ombro. Agora, vamos iniciar o cordãozinho da parte das costas aqui da nossa regulagem do cropped. Você vai pegar aí o seu fio, dá uma laçadinha, faz 2 correntinhas, eu vou focar bem aqui que eu vou trabalhar de pertinho aqui com vocês. Deixa eu focar bem aqui pra vocês, tá? Pronto. Aí eu dei aqui o nozinho inicial e 2 correntinhas. Aqui eu venho para a primeira correntinha e vou fazer aí mais uma laçadinha, tá? Deixa eu voltar. Venho aqui para a primeira, trago esse fio, subo e agora eu já tenho 2 laçadinhas na agulha. Eu venho para cá, lacei e passo por baixo das 2. Volto para a primeira, puxo o fio, subo e fico com 2 laçadinhas. Laço e continuo fazendo aí normalmente o cordãozinho, como vocês já sabem, tá? Do jeitinho que vocês fizeram aqui, né, esse cordãozinho, você vai fazer aqui também. A única diferença é que aqui eu começo, né, bem aqui com as correntinhas e não do jeitinho que eu fiz aqui, que já é na peça. Aqui eu começo de forma solta o cordão. Então, eu vou passar aqui as medidas para cada tamanho. O tamanho PP, você pode fazer aí, para o tamanho PP, a medida certinha em centímetros, você pode fazer 140 centímetros, tá? 140 centímetros para o tamanho PP e também para o tamanho P. Você pode usar a mesma medida aí do cordão, tá? Para o tamanho PP e tamanho P, 140 centímetros. Tamanho M, 150 centímetros. Tamanho G, você pode fazer 160 centímetros de cordãozinho. Tamanho GG, você vai fazer 170 centímetros, certo? Tamanho P e PP, 140 centímetros. Tamanho M, 150, G, 160
e GG 170 centímetros de cordãozinho. E aí eu vou fazer aqui os meus centímetros, eu já fiz, tá? Aqui é só o início para vocês verem como fica. Deixa eu focar aqui de uma forma mais longe para você ver. Eu já fiz aqui o meu tamanho certinho do cordãozinho. Depois de concluído, você vai cortar esse fio e vai inserir aqui nesse cropped na parte aqui das costas para dar aquele charme, aquela amarração que vai oferecer regulagem a esse cropped. É importante que esse último ponto aqui ele seja concluído com apenas uma laçadinha na agulha, tá? Eu deixei aqui com apenas uma laçadinha na agulha e aí eu faço mais uma correntinha para finalizar. Eu faço aqui um nozinho, na verdade eu faço 2 nozinhos, dessa forma. E aqui a gente já pode cortar esse fio bem no pezinho, tá, pessoal? Para não ficar sobrando fio aí e não ficar um trabalho apresentável. Tem que ficar um trabalho apresentável, né? Se ficar sobrando, não vai ficar. Então, nada de deixar assim, olha. Tem gente que deixa assim sobrando, eu não acho nada elegante essa peça desse jeito. Então, você vai lá, o que sobrou do início, né? Aqui foi quando começamos. E aí, você já faz a mesma coisa. Com esse fiozinho que sobrou, você já dá aí 2 nozinhos para não correr o risco de desmanchar o nosso cordão. E aí, você pega a tesoura e corta bem no pezinho mesmo, tá? Sem nenhum segredo. Feito isso, você vai pegar agora o cordão. Pode medir ele assim no meio, pontinha com pontinha, tá? E aí, você vai pegar uma pontinha e a outra pontinha pro lado de cá, na parte de baixo do cordão, desse espaço aqui. Primeiro espaço, tá, gente? De um lado e do outro. Você vai sempre, ó, trabalhar puxando aí as 2 pontinhas. Você puxa o cordão todo, puxando as 2 pontinhas. Essa é uma diquinha que eu vou dar aqui pra vocês, pra ficar o mesmo tamanho de cada lado aqui, o cordãozinho, tá? Sempre que puxar, puxa as 2 pontinhas, tá? E aqui você vai corrigindo ele pra ele ficar retinho. Então, aqui o que eu faço? Eu pulo aproximadamente 1, 2, 3. No quarto, eu venho, pronto. Eu já puxei as 2 pontinhas, né, daquele jeito, então estão do mesmo tamanho aqui os cordõezinhos, de um lado e do outro, né? Fica parecendo 2 cordões, mas é o mesmo. Então, aqui eu pulo 1, 2, 3, pulo 3 espaços. No quarto, eu venho aqui por trás e insiro o cordão. Já vai ficando assim. Vou pular 3 aqui, 1, 2, 3. No quarto, eu venho e insiro. Nesse último, eu acredito que eu vou ter que pular 4, e no quinto eu vou inserir, quer ver? Não, ficou direitinho aqui, que legal. Que legal, ficou direitinho. Vou pular 3 do lado de cá, 1, 2, 3, no quarto eu vou inserir aqui por dentro. E por último, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, é isso mesmo. O último ficou apenas com 3. Então, eu não vou pular assim, vou pular 3 e inserir no quarto, né? Eu vou pular apenas 2 aqui nesse último e inserir aqui. Desse último, você vai pular apenas 2. 1, 2, e aí, no terceiro, você insere. Não tem problema. Isso aqui é no tamanho P, tá? O tamanho P tem essa quantidade aqui de espacinhos para você colocar, se você fizer exatamente como eu ensinei. Mas, não tem problema se der menos ou mais. Isso aqui é só feito com o intuito de colocar aí o cordãozinho, olha. E aqui ficou o nosso cropped prontinho. Aqui você já pode fazer o nozinho aqui na parte de cima com esse lacinho, tá? Você vai ajustando ele para ficar do mesmo tamanho, se você puxou mais de um lado, para terminar, finalizar aqui com o mesmo tamanho o lacinho. E esse é o resultado final do nosso cropped lindo e super fácil de fazer depois de prontinho. Gostaram da aula? Já deixe o seu like para eu saber e não esqueçam de se inscrever se ainda não for inscrito no canal, para aproveitar nossas aulas gratuitas toda semana. Um beijo para vocês, muito obrigada por estar até aqui e até a próxima aula!